Mais um podcast para a gente conversar sobre um assunto que permeia o nosso consciente comum, que é a questão da segurança. Segurança para qualquer coisa. Desde você fazendo o seu exercício na praia, no Rio de Janeiro, até uma empresa que transporta as suas cargas e precisa que ela chegue em segurança, em tempo adequado no Rio de Janeiro, e as companhias de seguro possam mitigar o seu custo. E aqui nós estamos com Fabrício Oliveira, que é o coordenador da CORE, e com Alexandre Freitas, ex-deputado aqui do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho mais com a gente sobre a questão de segurança. Então vem com a gente. Vamos começar, Fabrício. Me conta, você que é delegado, qual é a sua visão hoje da estrutura da polícia, a questão da segurança no Rio de Janeiro? Tem jeito? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar mais uma vez aqui na Casa do Empresário, no Rio de Janeiro, e falar um pouquinho de segurança, né? Eu estou na polícia há 22 anos, atualmente no comando da CORE, Unidade de Operações Especiais da Polícia Civil, e a gente se debruça sobre esse tema já faz muito tempo. Então a gente tem a certeza de que a gente tem no Rio de Janeiro forças estaduais de segurança muito capacitadas para resolver o problema, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os policiais penais, a SEAP no Rio de Janeiro, também as forças federais que atuam aqui, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, têm plenas condições de resolver o problema. Mas a gente percebe que, nos últimos anos, alguns aspectos que extrapolam a atividade policial têm prejudicado a segurança pública. E a gente pode falar no decorrer aqui dessa conversa sobre a necessidade de endurecimento da legislação penal, a necessidade de outras instituições apoiarem também as polícias, porque não é só com polícia que a gente vai fazer segurança pública. Boa, excelente, porque muitas vezes a gente fica achando que somos atores isolados desse processo, né, Alexandre? E a polícia sozinha não vai fazer ou não vai conseguir atingir o objetivo que conseguiria atingir se a população, se a sociedade civil organizada não estiver junto. A gente fez discussão de câmeras. Quanto mais câmera, com inteligência, com rastreamento de faces, de comportamentos, apontando e ajudando a polícia, que eu acho que é muito capacitada no estado do Rio de Janeiro, muito capaz, a gente não vai chegar a um bom lugar, né? Ou ao lugar que a gente gostaria de chegar. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui na SERJ, essa instituição que eu acho sensacional e que representa o setor produtivo, né? Quem gera riqueza, quem gera emprego aqui no estado do Rio de Janeiro. A satisfação estar obriando aqui essa mesa com o Fabrício. Eu que sou liberal, então eu costumo criticar bastante a ineficiência do Estado. Mas eu também reconheço muitos servidores abnegados e dedicados que a gente tem, especialmente dentro das polícias. Eu tenho grandes amigos tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar. E o Fabrício é um servidor público nato que realmente se coloca à disposição do público, né? E tenta resolver o problema e, obviamente, que lutando contra as forças que a todo instante tentam atrasar o trabalho de quem quer trabalhar no estado do Rio de Janeiro. Eu acho fundamental, né? O debate sobre câmeras, sobre o uso de tecnologia para agregar junto ao trabalho humano que a gente tem, e dentro da Polícia Civil, da Polícia Militar, a gente tem pessoas extremamente competentes e dedicadas para tentar resolver o problema, mas o que a gente precisa é a participação da sociedade civil, e a gente vê como isso pode agregar com segurança presente, em que você tem os empresários sensíveis àquela operação e acolhem o policial que está ali na rua, que está ali todo dia ajudando na proteção do seu patrimônio, do seu negócio, da sua vida. E isso aí é fundamental, a participação, o reconhecimento da sociedade de que existem bons profissionais trabalhando pelo bem deles. Só que a gente precisa mudar também a lógica de algumas instituições. A gente precisa que as instituições públicas trabalhem em prol da polícia, a favor da polícia. Porque não é inaceitável que você vê policiais prendendo um sujeito 10, 15, 30 vezes e o judiciário, por exemplo, coloca na rua sem qualquer cerimônia. Então, a gente não pode permitir
que o policial tem aquela sensação de que ele só enxuga gelo. E enxugar gelo também é importante, né? Porque se você não dá uma enxugada, o gelo vai acabar tomando conta de tudo. E a gente viu isso muito bem com o adimplemento da DPF 635, em que, graças a uma ação equivocada e, eu digo, até irresponsável por parte do STF, você teve o aumento das áreas vermelhas dentro do estado do Rio de Janeiro. Explica pra gente o que foi isso. Bom, a DPF 635 foi uma ação movida pelo partido do Molon, em que eles pediram para que houvesse restrições nas operações policiais. O primeiro argumento era a pandemia, como se o bandido estivesse muito preocupado em pegar Covid, né? Mas, enfim, e obviamente que tudo que em tese é temporário dentro do Estado, principalmente ideias ruins, acaba se tornando permanente. E o que a gente vê hoje é o STF querendo ditar política pública de algo que ele não entende absolutamente nada. O ministro Fachin, eu tenho certeza que não entende absolutamente nada sobre atividade policial e muito menos da realidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele chama ainda algumas organizações para darem pitaco e chega no nível de uma ONG, por exemplo, chamada Anjos da Liberdade, que a gente sabe que é uma ONG que só existe em razão de proteção de vagabundo, em que eles dão opiniões das mais estapafúrdias possíveis, como, por exemplo, uma lista dos 100 policiais com o maior número de auto de infração. Eu, na época que eu estava deputado, eu fui o único deputado que se manifestou nos autos dessa DPF. E lá eu argumentei, eu falei, cara, essa solução é completamente absurda. O que eles querem é uma lista da morte para poder perseguir policial que de fato trabalha. Porque, no final das contas, qual o interesse que uma ONG teria na relação dos policiais que têm maior auto de infração, partindo do pressuposto que o auto de infração é uma consequência natural do trabalho policial. O policial ele só neutraliza um vagabundo se estiver em confronto ou, pelo menos, com a ameaça de um risco à vida dele ou de alguém da sociedade. E a gente precisa compreender que a neutralização de vagabundo é uma consequência natural da atividade criminosa que esse vagabundo decidiu, por conta própria, empreender. Então, você não pode ter pena ou achar que é um efeito colateral um bandido ser neutralizado durante a sua atividade criminosa. Você precisa reconhecer de que isso é a polícia atuando de forma correta dentro da lei e resolvendo o problema. Óbvio, deu para prender? Beleza, mas se não deu, você não vai querer punir ou achar que existe algum erro dentro da atuação do policial porque um vagabundo morreu no exercício da sua atividade criminosa. Sabe, isso que você está dizendo, eu vejo às vezes as pessoas comentando, puxa, olha, teve um arrastão aqui ou acolá, e é injusto, prenderam só um garoto. A minha visão é, infelizmente, só conseguiram pegar um. Uhum. Todos deviam ir. Isso não faz dele um inocente só porque os outros 100 não foram pegos. Uhum. Então, eu acho que há uma inversão aí, assim como, por vezes, até mesmo nos negócios, né? Quem tem que ser valorizado, e ali o empresário acaba sendo visto como um meio que inimigo da sociedade porque quer olhar o lucro. Lucro é o porquê existe o negócio, a empresa, e é isso que vai fazer ele empregar mais e querer crescer mais e ter um resultado mais positivo. E ali passa, eu acho, muito pela polícia de querer abraçar e conter esses delinquentes no ato ali. E se não conseguir pegar todos, ok, vou fazer o quê? Naquele momento não estava no melhor preparo para aquele advento, né? Acho que é muito importante a gente ter a clareza de que todas as pessoas que concorrem para o crime, né, elas têm que ser responsabilizadas. Às vezes, num evento como esse de um arrastão, a polícia não consegue capturar todos, mas aquele que foi preso, aquele que foi apresentado à delegacia, tem que servir para a gente demonstrar que não vai haver impunidade. E voltando ao que a Alexandre estava falando sobre a DPF, né, com todo respeito ao Poder Judiciário, a gente considera como equivocadas algumas decisões, né, o Poder Judiciário sendo induzido a erro por informações inexatas de que estaria acontecendo aqui no Rio de Janeiro, ao longo dos anos, um genocídio da população mais pobre, da população negra, por parte da polícia. Como se
pessoas apenas pela cor da pele ou pela sua renda salarial estivessem sendo executadas. A gente sabe muito bem que a polícia do Rio de Janeiro ela enfrenta organizações criminosas violentíssimas. Os números de policiais mortos aqui no Rio de Janeiro não tem paralelo com outras cidades no mundo que não estejam em guerra, assim como o número de fuzis apreendidos, de explosivos apreendidos. E a polícia tenta vencer esse desafio, que é enfrentar verdadeiros exércitos. Então, se acontece a morte de um delinquente que entrou em confronto com a polícia, é porque ele optou por esse caminho. Isso é uma consequência natural do ato do criminoso. Inclusive, a ação do policial está amparada pela nossa legislação. Então está havendo uma inversão de valores aqui. O policial que defendeu sua vida, ou que defendeu a vida de um colega que estava com ele, está sendo considerado como criminoso, e algumas premissas falsas estão dando ensejo a algumas decisões equivocadas aqui que estão comprometendo muito a segurança no Rio de Janeiro. Sobre a DPF, hoje a gente tem as operações regulares proibidas. Para se fazer uma operação policial em favelas, em comunidades, você tem que ter um motivo absolutamente excepcional. Então virou uma exceção fazer uma operação. A gente tem restrição do emprego de aeronaves, necessidade de comunicação ao Ministério Público, profissionais de saúde, de educação. Então a gente tem uma série de medidas que, na nossa visão, atrapalham a segurança pública. E quando a gente faz um comparativo de 2019 com 2024, 2023, 2024, por mais que os números de crimes violentos tenham caído, a gente está falando aqui do asfalto, né? Fora dessas favelas, a gente percebe que a sensação de insegurança aumentou muito. A gente tem dias seguidos de guerras por territórios que se multiplicaram no Rio de Janeiro. Antigamente, a gente sabia muito bem onde estava acontecendo uma guerra entre o tráfico e a milícia. Hoje é difícil até precisar, porque praticamente em todo o estado do Rio de Janeiro estão acontecendo guerras simultâneas por território. Barricadas se multiplicaram, criminosos de outros estados, praticamente todo o norte e nordeste, migraram para o Rio de Janeiro por conta dessas restrições ao trabalho da polícia que facilitaram a vida da vagabundagem aqui no Rio. O trabalho, eu imagino que não é nem um pouco fácil, né? E eu vejo... A gente tem o convívio agora há algum tempo, desde o início dessa gestão. O Josier, muito atento, cedeu um espaço, nós cedemos um espaço aqui dentro do prédio para o Centro Presente. E o convívio ali com esses policiais está sendo assim bem bacana para a gente, uma experiência nova. E a gente vê que dá resultado, que a turma é bem capacitada. Sabe, Fabrício e Alexandre, a gente precisa entender como é que a gente muda esse cenário, como é que nós, sociedade civil organizada, conseguimos mudar esse cenário do ponto onde nós estamos, que no nosso entendimento não está bom, para o ponto onde nós queremos chegar ou avançar bastante de onde estamos. Como é que vocês veem esses degraus que nós devemos subir, integrando mais a sociedade, comunicando mais com a sociedade, porque a gente vê a favela. Eu costumo dizer que eu vou continuar chamando de favela enquanto não der condições mínimas adequadas para uma pessoa viver naquele determinado local, enquanto não tiver ali naquela localidade dignidade para que a pessoa viva adequadamente. Então, se não tem esgoto, não tem iluminação, não tem, vamos continuar chamando de favela para essa consciência continuar de que precisamos ajudar e mudar aquele cenário, porque eu acho que a questão da segurança no Rio de Janeiro passa por essa questão de você, se estivesse melhor urbanizada, com mais luz, espaço para o carro de polícia, poder entrar e sair, eu já não tenho mais os bloqueios para a segurança chegar. Que caminhos são esses, Alexandre? Bom, há alguns anos a gente já vem vendo a mudança de nomenclatura de algumas coisas, né? Hoje, professor não é mais professor, virou educador, como se a função de educar não fosse dos pais. O trabalhador virou colaborador, como se ele também não estivesse trabalhando em troca de uma remuneração.
E quando você falou do lucro, eu entendo que o lucro é a razão social de qualquer empresa. Você não consegue financiar o Estado, você não consegue gerar renda, gerar emprego, gerar riqueza, se você não tiver como finalidade máxima de uma empresa a geração de lucro. Pô. Então, as pessoas subvertem as lógicas de algumas coisas e acabam atrasando ainda mais a solução do problema. Eu já fui muito em favela. Então, se você vai dentro de uma favela e acha que aquilo é uma comunidade, não uma favela, já começa errado, porque você ameniza a realidade miserável de algumas pessoas. Você fantasia a realidade. Fantasia um negócio que não é, cara. Uma vez eu estava na Rocinha e eu ajudei muito, logo no início do meu mandato. Teve uma enxurrada lá e, principalmente, boa parte da enxurrada era culpa dos próprios moradores, que você tem ali a área do valão, e eles jogam, tipo, sofá, fogão, enfim, um monte de coisa. Então, falta uma conscientização em relação ao descarte do negócio. E aí eu visitei não dá nem para chamar de casa, porque era, assim, você tinha as construções, o lugar onde essa senhora morava era dentro de uma vala, que era interna, né, para escoamento da água, e aí você tinha um murozinho, e a senhora dormia num lugar que era 15 metros quadrados, no máximo, com uma cama, uma umidade bizarra. Então, assim, para ela pegar uma tuberculose ali era 2 palitos. Propício para os patógenos. Sim, e aí você dizer que aquilo é uma condição digna de se morar, ou seja, que não existe um problema social ali, é um negócio para mim absurdo. Você primeiro precisa tentar dar dignidade para essas pessoas. E, obviamente, que a gente sabe que a polícia ela não é esse o trabalho da polícia. Então, a atuação de segurança pública tem muito a ver com a entrada de outros serviços públicos para trazer dignidade para uma determinada região. A polícia faz o seu trabalho, mas ela não vai conseguir realizar tudo sozinha. Você precisa que o Estado entre com serviços e tudo mais, porém, também existe uma outra questão. Eu costumo elencar as políticas públicas em questões de prioridade. Não dá para você falar em saúde e educação se a pessoa tem um medo de tomar um tiro na cabeça na hora que sai de casa. A segurança pública tem que ser compreendida dentro da classe política como a política pública mais essencial para a vida do cidadão. Porque ninguém vai se formar se não estiver vivo. Isso impacta diretamente, ou então você não tem tranquilidade para sair de casa. Como é que você vai ser um cidadão produtivo se você sai na rua achando que não vai voltar? Ou então que vai ter seu patrimônio expropriado por conta de um vagabundo que, no final das contas, não vai nem ser punido. E aí a gente começa a entrar numa gradação de barbárie, né? Porque você pega diversos casos em que o cara comete um crime e aí a população, com a certeza da impunidade, vai lá e quer fazer justiçamento. Então, você piora a sociedade como um todo quando você não tem a atividade policial muito bem executada, com o policial tendo as condições necessárias para atuar dentro do seu ofício, e, de um outro lado, um judiciário que privilegia a impunidade. Então, é preciso mudar muita coisa. E é o que eu falo. O problema ele não é legislativo. Obviamente que tem coisas para melhorar dentro da legislação, mas eu acho que ele perpassa muito antes de uma conscientização política dos agentes que trabalham no judiciário. E é o que eu falo sempre, né? As pessoas esquecem que o membro do Ministério Público, o juiz, eles são agentes políticos. Não precisam de voto, mas eles atuam com parcela relevante do poder de Estado. Então, você precisa ter, sim, uma educação melhor política de o que funciona e o que não funciona, para que não haja mais essa corrupção de mentalidade em que o pessoal escuta umas mentiras e acha que a melhor solução é soltar a gente. E eu não conheço país nenhum que ficou mais seguro botando vagabundo no meio da rua. Eu concordo com você que você soltar seria o ideal àquele que não devesse estar preso. Mas você prende por uma necessidade da população, do resto dos cidadãos, avançarem nos seus estudos, avançarem no seu trabalho, avançarem nas suas ações de forma mais tranquila. Você prende o delinquente. Então, quem comete os crimes
que a gente vê por aí. Fabrício, me fala um pouquinho mais sobre a polícia, porque eu tenho um olhar muito crítico, positivamente, uma crítica positiva da polícia, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Eu vejo as pessoas que eu me relaciono, que não são muitas, mas interessados em fazer e param ali na hora da legislação. Que ele volta e fala assim, numa festinha da minha filha, uma delegada dizendo, puxa, aí conversando com uma outra que é coronel, falando, mas a gente prende aí. O meu policial, se tiver um simulacro e ele pegar e der um tiro, reagir, eu tenho que tirar ele da rua para ele ir para a corregedoria e depois ver se ele tinha culpa ou se ele tinha tempo de avaliar se aquele era uma arma ou era um pedaço de pau, ou era uma mão vazia. Como que a gente avalia isso no momento da tensão? Não, então, mas só um ponto, tá? Por mais que ele estivesse com o simulacro, existe um instituto dentro do direito que é a legítima defesa putativa. Então, se a ação do criminoso dá a entender que ele de fato estava armado, não pouco importa se era um simulacro ou não. O agente, na hora, seja ele policial ou civil, que reagiu a uma ação criminosa com o simulacro, ele tem toda a legitimidade e se encontra protegido por essa excludente de ilicitude, que é a legítima defesa putativa. Porque a ação do criminoso deu a entender que ele de fato estava com uma arma verdadeira. Você não vai nunca chegar para um criminoso e falar, pô, meu amigo, isso aí é de verdade ou é de mentira? Dá licença. Não existe isso, pô. É igual a gente tem aquela... Você tirou a pontinha vermelha ou é de verdade? Pois é, então assim, é um negócio surreal. A gente tem um exemplo que é até caricato, né, de uma palestra dentro de algum evento da PRF, que uma procuradora da República diz para os policiais que eles precisam levar um tiro antes de poder reagir. É uma falta de noção, primeiro, do ordenamento jurídico e, segundo, de qualquer bom senso. Exatamente. Como é que você vai falar para um ser humano, falar, meu amigo, para você dar um tiro em alguém, você precisa levar um tiro antes. E aí, se o cara me acertar, eu tenho que torcer para o cara errar o tiro para eu poder reagir, e sendo que dentro da legítima defesa está muito claro o termo da lei, que é a ameaça de uma ameaça iminente. Então, a ameaça iminente é qualquer realidade que faz você presumir de que você está em risco de vida. E aí é o que eu falo, o problema não é da legislação, o problema é de quem opera o direito e de como que ele pensa o que é certo e é errado. Tá, no sentido de que as leis já existem, se tiver uma se for bem interpretação aplicado, beleza, equilibrada, o resultado vai ser positivo. Se a avaliação não for equilibrada, pois não vai dar bom resultado. Durante um tempo existia aquele absurdo de que muita gente falava que o ideal para se reagir é dar 3 tiros no máximo, porque se der mais de 3 tiros é excesso. E aí, quando você começa a ver a realidade, você vê, cara, que tem vagabundo que toma 20 tiros, continua correndo e ainda tirando para trás. É a mesma história do tiro nas costas, que muita gente fala, não, pô, foi tiro nas costas foi execução. Cara, quem conhece a realidade policial sabe que não é isso que acontece. Tem um caso de um conhecido meu, delegado em São Paulo, em que ele mostra uma ocorrência em que o cara tomou um tiro de fuzil no braço e outro na perna. E ainda correu 30 metros, e atirando. Então, assim, aonde que você estabelece que houve excesso ali é surreal. É uma desconexão com o que acontece nas ruas, e aí você tem muito jurista de gabinete que não conhece absolutamente nada da realidade, especialmente da atividade policial, começa a fazer conclusões absurdas que, enfim, não tem qualquer espelho dentro da realidade do policial ali que está todo dia enfrentando a criminalidade. Fabrício, eu vi na TV no outro dia os bandidos de drone filmando a polícia, filmando a ação policial, e os policiais olharam para cima e meio que iam atirar e depois desistiram. Quer dizer, é falta de segurança desse policial que ele ia conseguir acertar, ou que teria que justificar aquelas balas todas,
aquela munição que foi meio que em vão, se ele errou. Como é que funciona isso? Eu não vi essa cena, mas pode ter sido até dúvida se aquele drone era de alguma equipe policial que estava trabalhando no local, se realmente eram de delinquentes. Se forem de delinquentes associados a organizações criminosas, a traficantes, milicianos, com o objetivo de monitorar a ação policial, eu acredito que o policial tem realmente que tentar derrubar, porque aquilo ali pode acabar ocasionando informações bem detalhadas para criminosos realizarem emboscadas e tirarem a vida de policiais, né? Então, infelizmente, a gente tem percebido que, além de recorrerem a melhores armas, explosivos, os criminosos também estão utilizando tecnologia, né? Então, estão utilizando drones contra a polícia. A polícia tem que se adaptar para esse cenário. A gente espera que, em breve, tenha ferramentas para conseguir burlar isso. Você tinha falado na pergunta anterior, assim, de o que a gente pode fazer aqui, né? Eu acho que a gente tem duas tarefas muito importantes aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que está sempre na vanguarda do Brasil, né? É exemplo, muitas vezes, do que é ruim, mas também do que é bom. Eu acho que a gente tem que reconhecer as dificuldades que a gente vem enfrentando na segurança pública, e o nosso primeiro papel seria aproximar cada vez mais a sociedade da polícia. Porque, assim como você começou a perceber como são bons os profissionais da polícia quando teve esse contato com a segurança presente, eu também tive essa percepção quando eu entrei na polícia. Em 2002, eu não conhecia policiais, não tinha amigos e parentes da polícia. Eu entrei na Polícia Civil e fui apresentado a uma grande família, a profissionais excelentes, boas pessoas, e somente a proximidade que permite a gente reconhecer que realmente a polícia é feita de pessoas do bem, de carne e osso. Então a gente tem que primeiro reconhecer isso. Então a proximidade é muito importante, né? E segundo, a gente tem que fazer um bom diagnóstico de qual que é o problema. Se a gente estivesse falando de uma doença, seria realmente entender qual doença que a gente tem que tratar para escolher a medicação mais adequada. Então, somente essa troca de informações, conhecimento de outras áreas também. Não é só a polícia que vai resolver o problema de segurança pública. A gente precisa de todas as instituições de Estado, da iniciativa privada também, está se debruçando sobre o problema e está traçando soluções. E a solução não vai vir de fora. Não vai vir de pessoas de outros países, de outros estados. Quem conhece bem a realidade do Rio é quem vive, quem trabalha aqui. Então a gente tem essas duas tarefas, né, de fazer um diagnóstico melhor de quais são os problemas, o que a população tem medo aqui no Rio de Janeiro. Quem usa um transporte público, um trem, um BRT, um ônibus, quem trabalha no comércio, está com medo de quê? Então a gente tem que entender a gravidade dos problemas que estão acontecendo no Rio de Janeiro e ter uma aproximação cada vez maior com a polícia. Porque não é legítimo você querer que o policial se submeta a riscos cada vez maiores, porque você tem um distanciamento do policial, não considera muitas vezes o policial como uma pessoa. Como um ser humano, como um ser humano. Que tem mãe, pai, irmão. Então a gente tem tentado, assim, hoje, no comando da CORE, deixar as portas da unidade cada vez mais abertas para a sociedade, recebendo estudantes, empresários, autoridades, para mostrar o que a gente faz, como que a gente treina, que equipamentos que a gente tem, quais são as dificuldades que a gente enfrenta, porque eu acho que esse é o melhor caminho para que a gente consiga construir um Rio de Janeiro melhor. Olha, eu já vou te provocar aqui, da gente então fazer uma visita à CORE para poder... eu acho que é muito por aí. A partir do momento que você se aproxima, entende, ouve mais, você vai quebrando. Quando você fala de CORE, vem um estigma, puxa, não, mas tensão aqui, porque CORE é o bicho. Vai ser um prazer. Espera aí, não, vamos aproximar, vamos entender. Como é que a gente abraça a América? Eu falei isso no outro dia, a América, ela acolhe os policiais, acolhe o Exército, as Forças Armadas, e dá desconto. O cara quer comprar um carro, ele quer comprar uma casa, ele quer... Hoje, o comércio, os restaurantes, eu acho que abraça muito o policial, no bom sentido. Não, vem aqui, almoça aqui, eu faço questão. Ganho um ticket muito baixo, mas não por isso. É por querer o policial perto. Então vem almoçar aqui, honra para mim, vem aqui, almoça, fica à vontade. O botequim da esquina, vai lá, serve o cafezinho na hora que precisa e tudo. Como que a gente, de repente, poderia, você como policial,
Como é que você vê que poderia ser um acolhimento melhor da nossa sociedade, do empresariado? Será que seria... o salário, o Estado tem um limite. Infelizmente, tem um limite do quanto ele consegue pagar. Espera aí, a sociedade pode gerar um desconto? A gente pode promover aqui uma onda que os policiais do Estado do Rio de Janeiro vão ter desconto no comércio tal, no comércio A, B, C, D. Opa! Porque essa questão mesmo da corrupção, que muitas vezes é falada, e eu vejo isso como um percentual baixo, mas que atrapalha muito o todo, pelo menos por essas delações, por tudo que a gente vê na televisão, né? Se você tiver um equilíbrio, você tiver uma condição de vida mais equilibrada, você vai mitigar bastante essa questão da corrupção. Então, como é que você vê? Você entende que isso poderia ser uma... É uma forma de valorizar a polícia. Eu acho que se a gente fosse falar financeiramente aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a questão da moradia para o policial ela é muito impactante. Porque os policiais, eles têm que morar em áreas seguras, né? Quando ele mora próximo de uma favela, próximo de uma área dominada pela milícia, ele fica muito sujeito a se vitimar num roubo, numa ação criminosa. Então, acho que o Estado tem que ter políticas públicas para olhar com carinho para os policiais que precisam realmente morar em áreas mais seguras. E às vezes não tem condições para isso. Mas fora o aspecto financeiro, eu acho que tratar a polícia, os policiais como heróis que são aqui no Rio de Janeiro. A gente tem números de vitimização de policiais mortos e feridos aqui que não tem paralelo com outras cidades e são verdadeiros heróis. Então acho que a gente tem que, nessa batalha de narrativas, de informações, a gente tem que demonstrar para a criança, para o adolescente, para as pessoas que estão se formando nos bancos acadêmicos, de que os policiais estão aqui para defender a sociedade. Desvio de conduta vai acontecer em qualquer lugar. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Não é exclusivo da polícia. Mas a gente tem que reconhecer esses profissionais como heróis. Responsabilizar e cobrar quem tiver qualquer desvio de conduta de maneira exemplar. A pena tem que ser dobrada. Agora, a gente tem que reconhecer aquele policial que está doando a sua vida para a sociedade. A gente percebe que, nos últimos anos aqui, a polícia, muitas vezes, nas caricaturas, nas manchetes de jornal, em algumas produções cinematográficas, o policial ele é tratado como bandido. E aquela criancinha que vai aprendendo isso, que o policial é mau, o adolescente, ele em pouco tempo vira um juiz, um promotor, um político que tem aversão à polícia. Então, eu acho que eu vou me solidarizar com você, porque o empresário também, nessas caricaturas, é um bandido. Eu não entendi nada. Como é que o empresário é o bandido que gera emprego, renda, movimenta a economia? Como é que o policial que cuida da segurança é o bandido? Não está invertida essa história? É o que eu falo, o problema hoje é educação informal, vamos dizer assim. É uma questão de princípios, né? Você inverte os valores que trazem prosperidade, que trazem segurança, que trazem uma sociedade melhor e começa a valorizar aquilo que piora a sociedade. Eu, pelo menos, estou fazendo o meu trabalho. Eu tenho uma filha de 5 anos, ela tem uma fonoaudióloga lá no Largo do Machado e sempre que a gente sai da fono, ela pede para falar com o pessoal do Segurança Presente. Aí tira foto na moto, que não sei o que, todo mundo ali mais ou menos já me conhece, né? Então, e ela faz uma festa lá, fica brincando com os polícias lá, e eles adoram. Então, assim, eu sempre ensino para ela, falo, se o papai e a mamãe não tiver, tu procura quem? O policial, pô. Foi assim que eu fui educado desde pequeno. Então, minha mãe também falava sempre a mesma coisa. E é esse o trabalho de você educar de forma que os seus filhos vão crescer com princípios e valores corretos, né? E também cobrar, né? Porque, se tem um mau policial, você tem que cobrar também e exigir que esse policial deixe de ser policial, já que ele não faz o seu trabalho direito. Mas a gente sabe que é uma minoria. Então, e como toda profissão, ainda mais eu que sou político e advogado, então eu sou super amado, né? Eu acho que é por aí. Mais do que qualquer outro tipo de valorização é você reforçar a legitimidade do agente público, entender que ele está ali para fazer o bem, para defender a sociedade
e a gente precisa realmente de abraçar a polícia para que o policial realmente se sinta valorizado. Perfeito. Legal, legal. Você sabe que uma vez a polícia bateu de frente com o meu carro. Caramba, e agora na Floresta da Tijuca, indo para o trabalho. Nossa, uma dificuldade, porque a conversa com o coronel na época era: puxa, Ricardo, já entendi, a gente já fez o levantamento, a gente já fez a avaliação, entendemos, eles estavam acima da velocidade, mas eu tenho um problema. Eu não tenho dinheiro para manter o carro. Caramba, como é que está hoje a questão da manutenção? O que vocês têm hoje, a manutenção dos carros, a manutenção dos equipamentos de uma forma geral, vocês têm recurso para manutenção? Ou é uma festa quando você tem um armamento novo, quando é trocado o carro por um carro mais novo e não tem a manutenção, é um problema? Aqui no Rio de Janeiro, né, assim como no Brasil, a gente sabe que não existe dinheiro para tudo. Tem que se elencar prioridades. Na polícia também é assim. Na Polícia Civil, atualmente, nós estamos com uma frota muito boa de veículos, né? Tem veículos novos para as delegacias no geral. A CORE está com bons veículos, com para-brisa blindado, com blindagens que reforçam ali a segurança e protegem a vida do policial. Então, apesar das dificuldades, que elas são constantes no serviço público e na polícia, a gente tem hoje equipamentos que nos permitem a cumprir a nossa missão. Seja aeronaves, veículos blindados, viaturas, armamentos. E a gente hoje tem o secretário Marcos Amin, que está sensível às necessidades da CORE, sinalizando positivamente em praticamente todas as necessidades que a gente apontou. O governador também tem apoiado a Polícia Civil, então a gente espera que a gente esteja cada vez melhor nos próximos anos. Isso é uma notícia boa, porque para começo de conversa, você entregar equipamentos, ferramental, para que você consiga desenvolver o seu trabalho, e ter uma atenção do lado político, é o primeiro passo, né? A comunicação, eu acho que tem que ser, talvez, melhor trabalhada, para criar esse incentivo de proximidade com o policial, assim como você tem com o padeiro. Por quê? Porque o pão sai quentinho, então 3 horas eu vou lá. Quer dizer, como é que a gente aproxima, né, Alexandre? Assim, eu acho que você começa a ter empatia com aquilo que você conhece, né? Você dificilmente vai ter empatia com o que você não conhece. Então, essa aproximação, para mim, é fundamental. Eu sempre defendi muito a aproximação entre sociedade civil e polícias. Mas uma coisa que você falou aí sobre os equipamentos, durante muitos anos, e o Estado é muito bom em comprar, ele é muito péssimo em fazer a manutenção. Mas de uns anos para cá... A manutenção não aparece para o político, né? Então, mas porque o que dá voto é a construção do hospital. Dane-se se não vai ter médico lá depois. Mas a inauguração, o político populista, né, pilantra, ele gosta de entregar viatura e que se dane-se a viatura, ainda mais sendo da polícia, que você tem que rodar direto. Pouco importa se ela vai daqui Eu acabei a 1, reparando 2 o carro meses. da polícia, tá? Sem ter culpa nenhuma, e eles também, no relatório deles, que a culpa não era minha. Mas era a região que a minha empresa estava. Era um carro a menos. E aí, então tá bom, vamos lá. Eu podia não estar nessa hora ali na rua. Hoje em dia, os contratos vêm com a previsão de manutenção. Só que aí também você entra na questão burocrática, né? Que às vezes você quer o batalhão quer mandar para manutenção, mas aí não tem disponível, então a oficina que prevê a entrega desse serviço é muito longe, não tem como levar a viatura, enfim. Então existe também um problema de ineficiência do próprio Estado em entregar soluções que de fato são efetivas e que funcionam. Mas o ideal seria isso, você faz o contrato de compra dos veículos, eu até prefiro às vezes um de locação, em que você coloca a manutenção como também objeto do contrato da licitação. Mas em tese existe essa previsão, só que aí também existe o que está no papel e o que é executado, acontece, né? O que é executado. Você sabe, você estava falando em tecnologia, eu não sei que tecnologias você entende também, Fabrício, como importantes. E aqui nós estamos na casa do empresário. Uma das coisas que a gente olha e que a gente consegue colaborar muito é se houver oportunidades de negócio.
existem oportunidades. Quais são essas oportunidades que a sociedade civil, que o meio empresarial pode colaborar? Ricardo, olha, eu acho que se tivesse um drone que pudesse estar um VANT, né, vamos chamar assim, um veículo aéreo não tripulado, sobrevoando 24 horas essas comunidades, a gente ia saber em tempo real o que estava acontecendo e poder resguardar a vida, a segurança físico e mental dessa população que lá vive, se tivesse um veículo aéreo ali filmando e não alcançável, ou quase não alcançável, ele vai ter que ser muito bom no tiro para conseguir acertar um VANT que tem até um tamanho de um avião pequeno. Mas é difícil, né? Eu acho que tem... A classe empresarial tem muito a fazer pela polícia. A gente tem que realmente buscar essa aproximação para conhecerem quais são os desafios a serem enfrentados, o que a gente está buscando de tecnologia. Na Core, por exemplo, eu falo da unidade que eu estou no comando atualmente. Ela tem o esquadrão antibombas, que tem sempre necessidade de robô, de roupa antifragmentação, de muita tecnologia para estar fazendo frente a algumas ameaças que surgem aqui no dia a dia. Por exemplo, hoje houve 2 acionamentos para artefatos explosivos falhados, né? Granadas falhadas em via pública, então tem que ter um equipamento de ponta. A gente tem o nosso canil, nossos cães de faro, nossa parte da aviação da Polícia Civil, né? O serviço aeropolicial, unidade de operações especiais. Então a gente tem uma série de especialidades na Core que a gente está sempre precisando de tecnologia, equipamento de ponta. E essa aproximação dos empresários com a unidade, eu acho que é fundamental para a gente conseguir entender como que a gente pode trabalhar juntos, né? Quem sabe, né, Alexandre, a gente até fazer um desafio da polícia por startups, por soluções não só inovadoras, tá? Ela pode ser inovadora no modelo a ser aplicado, porque às vezes existe, você já está fornecendo aquele determinado produto ou serviço há muito tempo para o mercado, simplesmente ele não foi aplicado nesse âmbito da segurança. Então, de repente, quem sabe, criar um desafio aqui da associação comercial e ver como que podem surgir novas ideias para gerar mais conforto em termos de equipamento e mais segurança para a população. E lembrando que é muito mais fácil a sociedade civil adquirir, seja lá o que for, né, qualquer equipamento, fazer essa doação, do que o Estado abrir uma licitação, que vai demorar ali no mínimo 6 meses. Isso sendo pensando muito positivo, né? Porque a gente sabe que acaba demorando mais. A gente teve recentemente uma aquisição de fuzis Sig Sauer e foi um sofrimento para chegar na... Já chegou, aliás? Chegaram. Então, chegaram. Mas demorou para chegar. E quando o empresário, quando a sociedade civil se junta e faz uma doação, primeiro você tem a garantia do menor preço, né? Porque você, quando compra pelo público, acaba tendo um custo maior do que... por conta da burocracia, por conta de receios do risco de fornecimento. Exatamente. Então, o negócio vem mais barato e mais rápido para a polícia. Então, se a sociedade se organiza e adquire, você falou a questão do VANT, né? Você tem os drones, hoje a Polícia Civil já utiliza alguns drones, só que o drone ele tem uma autonomia... 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Meia hora, no máximo meia hora. Se você adquirir uma aeronave realmente que possa ficar ali rodando durante horas e fazendo monitoramento de áreas realmente críticas, né? Muito melhor. Nós tivemos aqui um VANT nacional do Rio de Janeiro, que já está em processo com a Marinha, fazendo avaliações e tudo, ele já existe. E ele esteve aqui dizendo, amigo, ele pode voar 28 horas. Peraí, que ação que de repente você precisa maior do que um monitoramento de 28 horas. Sim, perfeito. E depois ele reabastece e voa de novo. Então, você tem um monitoramento, você consegue cruzar a uma velocidade, sei lá, de 200 e poucos quilômetros por hora. E, bom, agora está lá na comunidade tal. Com um só você consegue fazer.
O que eu estou aqui não é promovendo necessariamente a venda de um drone ou de um Vant para a polícia. É fazer uma discussão de não é fazer mal não, né? Como é que nós conseguimos colaborar nesse processo, porque se não tiver o envolvimento da sociedade civil organizada nesse processo, eu acho que você começou dizendo assim, tem que ter mais gente nesse jogo para que a gente consiga virar esse placar. Pode ser esse um caminho. Gente, ao invés de comprar mais um helicóptero, vamos comprar 3 Vans, que vai sair pela metade do preço de um helicóptero, e você vai ter uma ação mais efetiva e usa o helicóptero assim ou assado. Não é por aí, não? É por aí. Eu acho que apenas a união de esforço vai nos ajudar a ter uma política mais efetiva, seja a aproximação dos empresários da polícia para entenderem realmente essas necessidades, a gente conseguir ter boas soluções. Eu acho que também é muito importante que toda a população do Rio de Janeiro consiga estar presente também na discussão sobre segurança pública. Será que só eu, que sou delegado, posso falar? Ninguém mais pode? Será que quem mora em algumas áreas mais violentas, utiliza transporte público, quem trabalha no comércio, o empresário que está com problemas em algumas áreas não pode contribuir com informações, com opiniões? Então, eu reforço que a polícia sozinha ela não vai conseguir resolver um problema tão grave como a violência do Rio de Janeiro. A nossa Constituição já diz, né, que segurança pública é dever do Estado, não fala só da polícia, é dever do Estado como um todo, todos os atores estatais, é direito e responsabilidade de todos. Então, responsabilidade de todos. A própria Constituição já previu lá atrás que tem que ser uma união de esforços para a gente estar construindo alguma coisa de segurança pública. A polícia não está aqui para transformar o Rio de Janeiro num paraíso, né, para trazer uma paz social, que somente vai ser conseguida com diversas outras medidas, mas está aqui para evitar elemento nesse processo de colaboração para garantir índices civilizados, né, de violência, né, violência mínima possível, para a pessoa possa ir trabalhar, voltar para casa sem ser roubada, perder o telefone celular, para que o estudante possa ir tranquilamente para a universidade sem ser morto no caminho, para que não ocorram estupros em vias públicas. Então a polícia está aqui para garantir níveis aceitáveis de violência, para que realmente a gente consiga viver com uma sensação de segurança. E isso inclusive é positivo para os negócios, para o Rio de Janeiro, tanto turismo quanto para empresas, que a gente vê nos últimos anos, infelizmente, muitos empresários saindo do Rio de Janeiro. Então a gente precisa realmente ter uma segurança mais efetiva, com a contribuição de todos, para que isso possa impactar positivamente o Rio. E só para você ter uma ideia, existem medidas que não custam absolutamente nada e que têm resultados assim extraordinários. Com o advento do Segurança Presente, uma prática que se tornou comum é que todo o comandante de região ali do Segurança Presente era um grupo de WhatsApp, em que você tinha a sociedade civil, os empresários, enfim, as pessoas que eram ligadas ao programa, associações de morador e tudo mais, participam desse grupo de WhatsApp. E você deu uma celeridade nas ocorrências absurdas, porque o empresário que está lá, viu acontecendo um roubo, ele já mandava no grupo do WhatsApp, obviamente que o comandante do batalhão não ficava ali 24 horas por dia, mas ele destacava alguns oficiais para acompanharem. E ali o oficial já acionava a unidade do negócio. Então, assim, principalmente nos últimos 2 anos, eu falava, gente, por que isso não vira uma prática dentro de todos os batalhões? Por que o comandante do batalhão, e aí é uma crítica propositiva, né? Porque você teve uma integração muito grande por parte do Segurança Presente com a sociedade civil, mas você não via a mesma prática nos batalhões de área. E, obviamente, que ficava a depender da noção do comandante que entrasse ali, de ter essa política de proximidade ou não, né, com a sociedade civil. Mas isso deveria se tornar um protocolo, ou seja, o comandante ali da área, e hoje você tem conselhos comunitários, enfim, uma penca de aglomerados, né, associações de moradores que participam ativamente da atividade ali do dia a dia do batalhão. Você cria esse grupo, vira uma prática ali padrão. Ou seja, isso é bacana. O comandante a pessoa que entrar, contribuindo. Exatamente.
É óbvio que no meio disso, às vezes, acaba vindo umas demandas meio loucas, mas, enfim, faz parte do pacote. Mas é fundamental você ter essa proximidade e a sensação de que o cidadão está sendo ouvido, porque, no final das contas, onde dói o calo é no pé do cidadão. O cara que assalta alguém correndo no calçadão, é o cidadão que está se ferrando por conta disso. Então, nada melhor do que escutar o cidadão para que a gente consiga ter políticas públicas que, de fato, enderecem o problema. E não fica só naquela abstração de todo mundo tendo uma ideia e tentando inventar a roda, quando muitas das vezes não precisa. Sabe uma coisa, você que foi deputado, Alexandre, eu vejo que as companhias de seguro têm dificuldade, talvez, imagino eu, tenham dificuldade de avaliar os riscos. E na hora que você tem dificuldade de avaliar o risco, você sobe o custo dessa história, e aí o Brasil tem um percentual de pessoas que usam os seguros bem menor do que na América, por exemplo. É uma questão cultural? Pode ser, mas é uma questão de preço também, de avaliação de risco. Fala, na minha moto custa 25% do preço da moto, vou correr o risco, eu vou sair com ela só sábado de tarde, que é mais tranquilo, ou então só no domingo, ou então só quando tiver a turma toda, aí eu estou andando junto com outros 10, o risco ficou menor. Será que não seria uma ação para a gente fazer provocar uma ação junto com as seguradoras, para que elas até aumentem a participação delas no mercado a partir do momento que tem mais segurança? Será que não seria um caminho, não? O Rio de Janeiro ele é um caso à parte, né? Você não vê a mesma realidade de seguro que você tem no Rio de Janeiro, que é extremamente caro. Inclusive, teve épocas aí que as transportadoras se recusavam a trazer mercadoria aqui para o estado. Isso vem mudando. Você vê uma atuação muito maior da Polícia Civil em solução e coibição, né, do roubo de carga, então as coisas estão melhorando um pouco. Mas é óbvio que eu nem sei se as seguradoras, salvo engano, existe uma interlocução muito grande com a polícia. Eu não sei até onde isso é de fato apenas uma avaliação de risco, ou então se existe também um negócio, Rio de Janeiro está ferrado, vamos jogar lá pro alto para... porque isso é ruim nos negócios. Horrível, né? É horrível. Pô. Isso é ruim nos negócios. Eu vou fazer seguro dos carros, da empresa, de todos os riscos que eu consigo imaginar. Não, e a gente agora caro. Seguro no Rio de Janeiro é extremamente muito caro. Eles colocam realmente assim, a taxa do Rio, né? Que já prevendo que aqui vai dar algum problema. Então deixa eu passar a minha percepção como cidadão. É lógico que dependendo da área, né, Fabrício, que você mora, que você circula, essa percepção vai mudando, mas a minha percepção, eu reclamo muito da falta de polícia, reclamo comigo mesmo, da falta do policial, de ver os carros na rua, ver policial na rua, isso me gera uma sensação de segurança, mas eu acho que o resultado ainda é relativamente positivo. Se tirar o problema das favelas, o resultado é positivo. Existe uma inteligência que, mesmo sem eu ter, na praia da Barra da Tijuca, uma visibilidade do agente de segurança ali, você tem uma segurança. As coisas não acontecem como, por vezes, um amigo de São Paulo liga, nossa, está caminhando, vamos desligar rápido, porque senão tu vai ficar sem o celular. Cara, eu moro aqui há muito tempo, nunca tive esse tipo de problema. Uma vez na praia levaram o chinelo da minha filha menor. Mas pode também ter sido encoberto pela areia e de repente eu não achei o chinelo dela. Mas eu não vejo com essa frequência que quem está de fora e recebe as informações dos canais de comunicação tem essa percepção de fora. Eu acho que é muito menor, a nossa realidade é muito menos ruim do que aparece para fora. Eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem áreas muito seguras, a gente precisa propagar isso. Realmente, até para o turismo, para pessoas que moram em outros estados, outros países, a pessoa pode vir aqui para o Rio de Janeiro, está na Barra da Tijuca, Recreio, Zona Sul,
ter excelentes dias aqui no Rio de Janeiro sem ter problemas, com índices de criminalidade que não deixam a perder para realmente cidades da Europa e locais bem seguros. E a gente tem problemas muito graves em outros pontos, que seriam resolvidos se a polícia tivesse o apoio necessário, uma legislação adequada e também uma aplicação da lei da maneira como deveria ser aplicada. Porque Alexandre falou muito bem, ele tem a opinião de que o problema é maior no judiciário do que na legislação. Eu acho que a gente tem um problema tanto no judiciário, principalmente nos tribunais superiores, e também na legislação. Por exemplo, a gente tem uma legislação aqui no Brasil que prevê 12 a 30 anos para o homicídio qualificado, que possivelmente, se tivesse escala aí de classificação, seria o crime mais bárbaro que existe, que é você tirar a vida de alguém com uma qualificadora ainda, motivo fútil, a emboscada, a traição mediante paga, um homicídio por encomenda, por exemplo. Como é que uma pessoa pode ser condenada a 12 anos sabendo que não vai ficar nem 5 preso por ter tirado a vida de alguém? Então a gente tem discrepâncias na nossa legislação. Eu estou falando isso não é assim a minha opinião apenas, é quando a gente compara com outros países. Uma pessoa que comete um homicídio com essa gravidade de outros países vai ser condenada a pena de prisão perpétua, se não for condenada a uma pena de morte. Então a gente tem que realmente contornar aí algumas discrepâncias e ter uma legislação que puna de maneira exemplar o criminoso violento, principalmente, e que a aplicação da lei também seja dura. Porque isso tem sim o poder de desestimular ações criminosas. A gente tem aquela sensação de segurança quando vê uma viatura da polícia. Mas em algumas cidades muito seguras você não vê a viatura da polícia e o crime não acontece. Por que não acontece? Porque a pessoa sabe que se cometer um delito ela vai ter uma punição exemplar. Então é um sistema de justiça que tem o poder de desestimular ações criminosas, não apenas a polícia. Desestimular a ação. Aqui a gente tem colocado essa responsabilidade apenas na polícia. Tem que ter uma viatura, tem que ter um policial, e a gente percebe que em alguns eventos nem a viatura e nem o policial estão sendo capazes de desestimular a ação criminosa daquele cara que tem a certeza da impunidade. Você sabe que eu vejo às vezes, Fabrício, um carro de polícia na entrada de uma favela e a turma descendo de capacete de moto sem capacete. Falo, bom, hoje em dia, quem está descendo ou andando na rua de motocicleta sem capacete é o cara que está na vida louca, não é um... Às vezes a gente tem, próprio do Rio de Janeiro aqui, algumas regras, leis impostas em favelas. Então, às vezes na favela determina que se ande sem capacete, o veículo com pisca-alerta ligado, com vidro abaixado, a luz do salão ligada. A lei do terceiro poder, do poder paralelo. Realmente quem impõe algumas leis em áreas dominadas pelo tráfico, pela milícia, são esses delinquentes, infelizmente, né? Mas isso é uma realidade, a gente tem que saber. E é até curioso, porque às vezes o cidadão não se incomoda em ligar o pisca-alerta, ligar a luz, mas quando passa numa blitz policial ele não quer abaixar o vidro, né? Então, assim, é um pouco também a gente... E ainda faz carão com polícia. Fazer essa reflexão, né? Eu acho que a gente peca muito na divulgação da informação para a população, de que quando você passa numa blitz, se você está com um veículo com isso filme, não abaixa o vidro, você não liga a luz e não mostra para o policial que você não oferece risco, você é um idiota. Porque você está colocando a tua vida em risco. O policial que está trabalhando ali, ele também está preocupado. Pode ter um criminoso armado com um fuzil, com uma granada dentro de um veículo. Às vezes ele teve alguma informação de um veículo de um modelo semelhante ao seu. Então a gente tem que facilitar a vida da polícia que está trabalhando. Quando passa numa blitz, por exemplo, abaixar o vidro, ligar a luz, mostrar ali que você não é uma ameaça, que você é trabalhador, né? Então, acho que vale essa reflexão também. Uma coisa em relação à blitz é que eu sempre fui muito crítico na época que eu estava no mandato, que eu falava com o secretário da Polícia Militar. Eu morei nos Estados Unidos. Quando você vê uma blitz, como é que ela funciona lá? Você tem um cavalete aqui, ou então um cone, que obriga o carro a fazer zigue-zague e tem sinalização dizendo, abaixa o farol e abre o vidro. E eu acho que falta isso. Às vezes você vê umas blitz sendo feita
Meio que é só uma viaturazinha com os PMs Já que a gente está ali. no Rio, vamos falar, uma blitz feita a Bangu. Tinha que ter essa placa, né? Pra E o pior de tudo é que existe. conscientizar, né? O pior de tudo é que existe. Você tem delegacias e batalhões que existe o cavalete, mas ele simplesmente não é usado. É, igual a história lá dos capacetes da Polícia Militar, quando estavam comprando os capacetes, aí o secretário à época falou, cara, meu maior desafio é fazer o polícia botar o capacete, porque o cara não tem essa cultura e não bota a porcaria do capacete, sendo que isso pode salvar a vida dele. Então, assim, é uma questão basicamente de educação operacional, de você falar, ó, no momento que você fizer a blitz, você bota um cavalete aqui, outro aqui, vai obrigar o veículo a desacelerar, porque, na minha opinião, é surreal. Isso já, quando eu andava de viatura, você via lá umas blitzes que, cara, basicamente você chegava na cara do polícia, e eu andando armado, mas se eu fosse um vagabundo, eu poderia simplesmente largar o dedo. O que você está falando é a pura verdade. Eu, no outro dia, andando na Tijuca, numa rua, velocidade 60 km, eu estou a 60, ouvindo o meu rádio do carro. E aí, assim que eu passei uma lombada que tinha uma descida, tinha blitz. Aí eu freiei mais forte. E aí todo mundo se assusta também. Liguei o farol. Aí o cara, mais interna. devagar na blitz. Se tivesse essa sinalização, ou esse zigue-zague, eu já estaria no zigue-zague. Não coloca... eu entendo o lado da polícia de falar, eu tenho que estar aqui numa tocaia, vamos chamar assim. Numa tocaia, não posso ser visto, mas... Peraí, mas é risco para ele, porque se for um bandido não existe isso. Fugindo, o cara vai acelerar e vai acabar passando por cima do polícia por inabilidade de conseguir até mesmo frear. E se você não sinaliza, e a gente tem isso no Rio de Janeiro, que são as falsas blitz, se você não sinaliza, você acaba colocando tudo em risco, porque o cidadão que está vindo, se ele não tiver certeza de que está sendo abordado por um polícia, ele vai simplesmente acelerar. E aí, como é que você mitiga esse tipo de comportamento? É deixando claro que aquilo é uma blitz oficial, que é uma blitz realmente feita pela polícia. Então, eu acho, sendo bem sincero, eu acho que é uma solução tão simples e tão fácil de ser implementada que teria um resultado tão efetivo que, primeiro, não é todo mundo que sabe disso. A gente que é ligado em segurança pública, em condutas e tudo mais, a gente sabe, caralho, liga o... Eu acho importante, né? Não, é uma boa sugestão, mas eu fico tentando lembrar se em alguma das matérias jornalísticas, principalmente de televisão, né, que a gente viu após algum incidente, imagina que um veículo furou a blitz e foi alvejado e depois se verificou que foi um erro da polícia porque não era um criminoso. Já aconteceu isso com o juiz aqui no Rio. Eu não me recordo de ter visto o comunicador, o jornalista falar, olha, quando você se aproxima de uma blitz da polícia, você tem que desligar o farol, você tem que ligar a luz, abaixa. Não. Então, assim, eu acho que a responsabilidade é de todos, né? Então, tem veículos que têm um alcance muito importante, que perdem oportunidades preciosas. De fazer um serviço para a sociedade importante. Uma informação ali que ela é útil para a população. Então, acho que falta isso um pouco. Veículo de comunicação é muito incisivo em dizer que você não deve reagir, né? Agora, as condutas mínimas de relação com a polícia são extremamente incompetentes. E faz um desfavor, porque falam, não, mas você pode filmar a abordagem da polícia, você pode isso, você pode aquilo. E não entende que, às vezes, numa abordagem, o policial está tenso. Vem cá, tá a nervoso. polícia tem que Dependendo ter a do lugar. câmera no seu uniforme. Essa é uma discussão que o pessoal está fazendo. A polícia deve ter a câmera ou não. E eu vou dar minha visão já, como cidadão. Eu acho que o policial tinha que ter a câmera para a proteção dele mesmo. Para que ele produza prova em seu favor das ações que ele implementa. Porque você imagina um bandido correndo e atirando, como o Alexandre aqui falou, está arriscado ele atirar num cidadão. E aí o policial tem que fazer o quê? Continuar correndo atrás do bandido ou resgatar aquele cidadão que acabou de tomar um tiro? Eu acho que você foi preciso aí na tua colocação, a câmera para proteger o policial, né? E quando a gente estuda um pouquinho do surgimento das câmeras nos Estados Unidos, foi justamente para isso que elas surgiram. Havia demandas judiciais contra departamentos de polícia e os departamentos pensaram na câmera como uma solução
conscientizaram os policiais disso, treinaram para isso, criaram protocolos muito claros de quando que tem que ligar e desligar a câmera, quando que deve utilizar, quando não deve utilizar. Então ela surgiu com esse objetivo nos Estados Unidos. Como que surgiu no Rio de Janeiro? Como que tem surgido? Eu vou lembrar que existe uma ação de descumprimento de preceito fundamental, o DPF 635, que tem um partido político que tenta proibir operações, proibir a utilização de aeronaves, criar uma série de restrições para a polícia, e esse mesmo partido quer que a polícia utilize câmera. Será que o policial vai entender que essa câmera é para o bem do policial? É para proteger o policial? Se as outras medidas que a gente percebe que eles estão pleiteando, a gente enxerga como nocivas? Um outro exemplo, houve uma alteração legislativa aqui na Alerj, uma semana após a operação da Polícia Civil no Jacarezinho, que colocou um dispositivo numa lei que já existia. A lei preconizava que tinha que haver GPS, câmera em viaturas e em policiais aqui no Rio de Janeiro. E obrigou que colocasse também na CORE. Então, após uma operação da polícia, que houve um número elevado de criminosos mortos em confronto. Então, acho que o primeiro problema que a gente enfrenta aqui é qual é o real objetivo das câmeras. Essas pessoas que querem colocar câmera na polícia, será que elas querem que aquela câmera seja utilizada como um instrumento em defesa do policial? Eu preciso dizer que eu sou defensor da tecnologia e das câmeras na polícia. Eu acho que elas são uma importante ferramenta, mas não são as únicas ferramentas. Tem um custo que tem que ser analisado. Qual que seria o gasto para ter uma câmera em cada policial no Rio de Janeiro? Isso a médio e a longo prazo, sabendo que esses equipamentos são alugados, o espaço nas nuvens para armazenar as imagens são alugados também. Então, a gente tem que discutir de uma maneira clara sobre isso. A tecnologia é sempre bem-vinda. LGPD também, né? LGPD, mas a câmera não vai resolver todos os problemas. Agora, eu sou um crítico da colocação de câmeras em unidades de operações especiais. A gente tem unidades aqui no Rio de Janeiro, como o BOP e a CORE, que elas são chamadas quando nenhuma outra unidade conseguiu resolver, para enfrentar verdadeiros exércitos de criminosos, traficantes, milicianos e criminosos que utilizam táticas de guerrilha, armas de guerra, explosivo, barricada, seteira. E muitas vezes essas equipes... Seteira é um muro de concreto com um buraquinho onde ele coloca o cano do fuzil. Então, essas equipes elas têm que ter táticas, estratégias próprias para conseguir superar esses desafios sem serem mortas, né? E voltar para casa e sem com ensinar resultado. Essas táticas com as câmeras. Então, a nossa principal crítica dessas câmeras é que elas, em algum momento, elas vão permitir que esses criminosos estudem sobre como que agem, como que se movimentam e se comunicam essas equipes. Isso vai acabar trazendo sérios problemas. Então, algumas unidades de operações policiais especiais que têm uma atuação pontual em eventos de alta criminalidade, numa criminalidade de alta intensidade, de surgência criminal, não deveriam utilizar. Essa é a nossa opinião. Concordo plenamente. Assim, eu acho que a câmera tem uma função primordial de trazer legalidade para a atividade policial, e eu tenho um projeto de lei que ainda está tramitando aqui na Alerj, em que, em tese, obrigaria o membro do Ministério Público a, quando estivesse supervisionando uma atividade policial, a citar na denúncia qual que é o protocolo da instituição. Eu entendo que quem entende de segurança pública é a polícia. Não é judiciário, não é Ministério Público. Isso aí entende de lei e tudo bem. Mas, da mesma forma que a Anvisa tem suas regulamentações, que o Conselho Federal de Medicina tem as suas regulamentações, eu sempre defendi a história do by the book, que existe muito lá nos Estados Unidos. Você, para olhar a legalidade da atividade policial, você olha o protocolo que a instituição determina. Então, se o policial agiu dentro do protocolo, isso tem que ser, no mínimo, citado na denúncia por parte do MP. A gente, pelo menos, conseguiu acabar com aquela porcaria daquele GAESP, né, que era um negócio surreal. Mas você ter uma denúncia em que um membro do Ministério Público sequer olha qual é o protocolo, e aí eu acho que deveria ter um trabalho sério por parte tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, de estabelecer um código de protocolo operacional para que você norteie a atividade do juiz na hora de julgar um policial dentro da sua atividade profissional. Então, você fala, o policial agiu de uma tal forma, vai olhar o protocolo da polícia, está dentro ali, está enquadrado, não tem como você determinar que houve um excesso, que houve qualquer problema dentro do exercício profissional do polícia. E isso é o mínimo.
seria um mínimo para que você traga legalidade e segurança jurídica para o policial. E acabar com aquelas bizarrices, como o tal dos 3 tiros, do tiro das costas, com, enfim, as coisas mais estapafúrdias de que pessoas que não têm menor conhecimento do dia a dia do policial começam a inventar e que acaba virando aquela história, né? A mentira contada várias vezes vira verdade. Repete 1000 vezes, vira verdade, né? Ainda mais num canal desse. E assim, olha, o papo está excelente. Eu queria continuar aqui durante muito tempo, até para eu aprender, porque não é uma coisa, eu sou um cliente da segurança, né? Como cidadão, eu não entendo da segurança pública. É lógico, como todo brasileiro, a gente tem opinião sobre tudo, como dizia a música, opinião formada sobre tudo, mas a gente precisa ir para alguma conclusão, e eu acho que aqui foi falado uma questão muito importante. Eu acho que a gente pode sim promover uma competição de ideias novas, de business, de negócios novos que possam ajudar na questão da segurança. Se eu tenho um caminhão monitorado com um LoRa, por exemplo, um protocolo LoRa não pago, free, eu posso, de repente, disponibilizar isso para a polícia, ou está num acesso, num data lake, que a polícia, num caso de problema, digita aquele código e, puf, já peguei aqui, já estou sabendo onde que o caminhão está. Trazer soluções novas. E outra, quem sabe que a gente, com o nosso conselho de RH, não consiga ajudar também a entender o melhor perfil desse policial, a aptidão, a vocação, para que a gente melhore ainda mais a qualificação da nossa polícia. Vocês veem alguma coisa para a gente finalizar aqui que possa ser importante também nesse processo? Um exemplo foi a proximidade que a polícia fez com as operadoras de telefone, né? Antes era muito mais difícil você conseguir dados de antena, você precisava de uma ordem judicial. Hoje você já consegue o delegado atuando junto à operadora. Quando tem alguma ocorrência lá, ele manda o número e a companhia de telefone manda a localização das antenas. E você não tem ali quebra nenhuma, não existe a necessidade de um juiz dar uma ordem, porque não é quebra de sigilo, não é absolutamente nada em relação a isso, mas você já consegue ter uma proximidade maior. Então, tudo que... Às vezes você tem delegados, policiais, que utilizam um aplicativo pago, né, para identificar alguns números de CPF e tudo mais, quando você poderia ter muito mais fácil um acesso por meio de dados públicos que fornecem a mesma informação. O Detran passando, por exemplo, esses dados. Detran, acho que não é tão... Detran, acho que não tem problema, não, né? Não, as bases públicas do Rio, a gente tem boas informações, um bom relacionamento das instituições, e a polícia realmente, para realizar o seu trabalho, consegue acessar bem dados do Detran e de outras bases. Legal, legal. Mas essa proximidade com... a Uber mesmo fez uma aproximação com a Polícia Militar, que foi uma ação nossa em conjunto, em que a gente falou muito da necessidade daquele botão do pânico, né? Então eu tinha uma interlocução com diversas associações de motoristas por aplicativo, e eles sempre traziam o mesmo problema. Falaram, cara, a gente não tem uma proximidade com a polícia, então eu sou assaltado, me entendo em uma situação de risco e eu não tenho um contato direto. Então a Uber foi sensível a isso, instalou um botão do pânico dentro do aplicativo, e hoje o motorista que se entende numa situação de risco, ele aperta o botãozinho lá e já vai todas as informações do itinerário, da localização do veículo, para que a polícia possa abordar. Então, esse tipo de ações são, da minha opinião, excelente. Você sabe uma coisa que eu tive uma ideia no outro dia, falei, puxa, mas por que assim como acontece na Rússia, por que a gente, não sei se lá é obrigatório, por que a gente não tem, por exemplo, nos transportes por aplicativo e nos táxis, câmeras para frente e para trás, que o cara consiga gerar informação para caso aconteça algum tipo de problema. Mas e aí eu falando com um amigo no celular, dentro de um Uber, aí desliguei, aí a moça que estava no Uber falou, eu não quero câmera nenhuma, não inventa isso não quero câmera nenhuma no meu carro. Só imagina, eu vou entrar em comunidade. Eu falei, mas você entra em comunidade? Não, mas se eu quiser. Eu falei, não, você entra, se você receber um chamado
de um carro, de um passageiro, para você entrar na comunidade, você entra numa favela? Não, eu não entro por opção minha. Falei, então esse não é um problema seu. Pode ser de algum motorista que por acaso more numa favela, mas não é um problema seu. Será que não seria muito mais efetivo para a polícia buscar informações a partir do momento que esses carros tivessem até mais segurança para o próprio Uber? Mas muitos veículos hoje têm, mas isso é uma opção individual de cada motorista. Não, mas uma coisa é a câmera para dentro, outra coisa é a câmera para fora. Não, mas ele pode colocar as duas, assim, isso é uma opção do motorista. Se o motorista quiser, ele instala a câmera lá e isso já solucionou bastante coisa. Você vê também vários vídeos da Rússia, né, que você pega acidentes, um monte de eventos sim. por conta dessas câmeras. Mas é uma opção do próprio motorista. Se ele quiser instalar, você pode até, de repente, conversar com a Uber ou com a 99 para ter um incentivo, né, para que eles instalem esse tipo de equipamento. Mas, no final das contas, é uma decisão individual de cada motorista, se ele vai querer ou não. Ok, se 10% usar já é bastante. Já está ótimo. A mais, Mas é isso, eu agradeço demais a participação de vocês e vou cobrar aquela visita, a gente, de repente, juntar um grupo aqui de empresários para ir lá conhecer a CODE, saber como é que vocês trabalham e pensar em soluções aí conjuntas, né? Porque sem a sociedade civil o trabalho fica bem mais pesado, né, Fabrício? Com certeza. Vai ser um prazer poder recebê-los, mostrar um pouquinho do trabalho nosso, o que a gente tem feito lá de tecnologia, de treinamento, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Eu tenho certeza que essa aproximação da polícia com a sociedade é o melhor caminho para a gente ter um futuro melhor. Legal. Brigadíssimo. Você que está assistindo a gente, continua. Vocês estão vendo, o grupo aqui, nós não somos muitos, mas somos muito capazes, uma turma muito boa, e o que a gente precisa é de mais mãos. Então vem para cá.